Olá, galera do vestibular do Dá uma Força, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química do nosso módulo de Conceitos Fundamentais. Hoje nós vamos falar sobre eletrosfera, pessoal. É um assunto super interessante. Nós vamos falar sobre esse local, onde estão os elétrons. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre a localização dos elétrons. O que acontece, galera? O movimento de cada elétron ele é definido por 4 estados quânticos. O que isso significa, pessoal? Significa, a gente já viu na aula anterior, que a eletrosfera é como se fosse a casa do elétron, é ali que o elétron está. E os seus 4 estados quânticos seriam como se fosse um endereço detalhado desse elétron, para saber direitinho onde a gente vai encontrar ele dentro daquele mundo que é a eletrosfera. E quais seriam então esses 4 estados quânticos que a gente vai usar para localizar esse elétron, galera? A gente chama de nível energético, e aí para cada estado quântico, galera, a gente tem um número específico. E aí para o nível energético nós temos o número quântico principal, que é o Nzinho. Para o subnível energético, nós temos o número quântico secundário, que é o Lzinho. Para o orbital, pessoal, nós temos o número quântico magnético orbital, que é o Mzinho, ou Ml. E para o spin, nós temos o número quântico magnético de spin. Ou seja, para cada estado quântico, nós temos um número quântico relacionado a ele. Vamos ver um pouquinho de cada um deles, pessoal. Seguinte, começando então pelos níveis energéticos. O que seria isso, pessoal? É o seguinte, nós temos aqui um modelinho do núcleo e as camadinhas da eletrosfera, os níveis ou as camadas. O que acontece? Foi dado essas letras como uma forma de nomear realmente, de ordenar essas camadas. Então, nós chamamos de K, L, M, N, O, P e Q. São os 7 níveis energéticos onde a gente vai encontrar esses elétrons. E aí, para cada nível, galera, nós temos um Nzinho, que é o nível energético, e um número máximo de elétrons que a gente encontra naquele nível. Então, para o nível K, o primeiro nível, nós encontramos 2 elétrons, para o próximo 8, 18, 32, 32, 18 e 8. Então, lembra que a gente falou, galera, que conforme ele vai se afastando do núcleo, a energia dele aumenta? O que isso significa? Significa, então, que, por exemplo, na camada O, a energia é maior que na camada K, por exemplo. Tá, pessoal? Bom, vamos então para o próximo nível quântico, que seriam os subníveis energéticos. Os subníveis energéticos, pessoal, só para a gente entender, é um conjunto de órbitas da mesma forma da trajetória. Porque cada nível é constituído de um ou mais subníveis. E aí a gente chama esses subníveis de S, P, D e F. E nós vimos que os subníveis eles são chamados de Lzinho, é a letrinha que é dado para identificá-lo. Pode ser 0, 1, 2 e 3, e o número máximo de elétrons que vai comportar em cada subnível, pessoal. Bom, tranquilo. Vamos então passar para o próximo e depois a gente vai ver, não se preocupe, nós vamos ver como que a gente vai aplicar todos esses números quânticos para encontrar o elétron. Tem que saber de que elétron a gente está falando. Vamos então falar sobre a ordenação energética crescente. Com certeza, pessoal, vocês já viram isso aqui. Então, o que acontece? Aqui é justamente as camadas, aqui é o K, L, M, N, O, P e Q, aqueles níveis que nós vimos. E aqui estão os subníveis, S, P, D e F, pessoal. E aí, com certeza vocês já viram essa ordenação crescente. Depois a gente vai fazer na próxima aula de distribuição eletrônica, nós vamos mostrar tudo isso aqui para vocês. Mas só para a gente já entender como que os níveis e os subníveis eles são estruturados. Com certeza você já viu essa ordenação energética aí. Bom, pessoal, vamos falar então um pouquinho dos orbitais. O que seriam então os orbitais? Os orbitais são a região do espaço onde há maior probabilidade de se encontrar esses elétrons. Então, nós vimos que eles estão disponíveis ali em níveis, subníveis, mas nos orbitais é justamente aquela região da eletrosfera que tem a maior probabilidade de encontrar esses elétrons. Então, os orbitais
são classificados em S ou orbital P. Esses são os estudados agora no nível médio. Tem os outros, o D e o F nós não vamos estudar. Isso aí transcende o nosso nível, pessoal. Então, a gente saber que em cada subnível nós temos um número de orbitais específicos e um número máximo de elétrons que vai ser comportado naquele orbital, beleza? E aí, importante a gente saber que no mesmo orbital pode haver no máximo 2 elétrons. Isso porque, pessoal, olha aqui. Nós temos aqui um orbital com 2 elétrons. Aqui nós temos 3 orbitais e 6 elétrons. Ou seja, nós temos 3 orbitais e 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O mesmo acontece com esse aqui e o mesmo acontece com esse aqui. Ou seja, daí a gente conclui que no mesmo orbital pode haver no máximo 2 elétrons. Beleza, galera? Vamos então para o último nível quântico, que é o número quântico spin. Galera, o que seria esse spin? O spin é o movimento de rotação do elétron em torno de si. Então, além dele fazer o movimento ao redor do núcleo, ele também se movimenta ao redor de si mesmo. Então, o que vai acontecer? Nós temos que o número quântico S, número quântico de spin, vai indicar o sentido de rotação do elétron, se é horário ou anti-horário. Então, ele pode ser mais meio ou menos meio, pessoal. No mesmo orbital, a gente já viu que pode haver no máximo 2 elétrons, mas esses elétrons precisam ter spins contrários, ou seja, um vai ser mais meio e o outro com certeza só pode ser menos meio. Outra coisa que a gente tem que saber, galera, é que 2 elétrons de um mesmo átomo não podem ter o mesmo conjunto de números quânticos, porque senão eles seriam, então, o mesmo elétron. Então, os 2 elétrons no mesmo átomo sempre têm os números quânticos diferentes. Daí a gente poder diferenciá-los, a gente poder localizá-los direitinho. Bom, agora na nossa próxima aula de distribuição eletrônica nós vamos ver como vamos usar todos esses estados quânticos. Beleza, galera? Nos vemos lá. Tchau, tchau.